Jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. A polícia prendeu um homem de 52 anos suspeito de dopar e estuprar a própria empregada doméstica. Kátia Gomes. Depois de abusar sexualmente da empregada, o patrão passou a persegui-la. Ele também ameaçou de morte o marido dela e de divulgar fotos e filmagens que fez durante os atos sexuais sem o consentimento da vítima. Meu Deus. 2 mulheres e um homem num bar de Ceilândia. Deu tudo errado. Tatuzinho. Pois é, Malta. Esse homem queria ficar com uma dessas mulheres que ele acabou conhecendo no bar. Foi beber cerveja com as duas numa praça, só que uma estava armada. Passou a faca para a outra, acabou esfaqueando esse homem, ele morreu e essas 2 mulheres foram presas. A gente traz todos os detalhes com a polícia daqui a pouco. Malta. Obrigado, Tatu. Em Anápolis, mulher ateia fogo em motorista de ônibus. O homem está internado com 80% do corpo queimado e só não está pior de saúde porque a máscara que ele utilizava para se proteger da Covid-19 acabou protegendo também as vias aéreas dele. Representantes do Fórum Nacional de Governadores, entre eles Ibanez Rocha, estão reunidos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A pauta principal é a harmonia dos poderes, a defesa da Constituição e da democracia para a melhora do ambiente político e econômico do país. A gente também vai falar de mais uma parceria das polícias do Distrito Federal e de São Paulo, que teve uma mega operação hoje. Tudo isso depois do intervalo. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Estamos de volta, agora 11h51, estamos ao vivo em Ceilândia. Um encontro num bar terminou com um homem de 54 anos assassinado e 2 mulheres presas. Como é que isso aconteceu? Paulo Vitor Tatuzinho está com a gente ao vivo, é com você, Tatu. Pois é, Malta, bom dia para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição, aqui no DF e também no entorno. A gente fala ao vivo aqui da maior região administrativa, que é a Ceilândia. Esse caso, Malta, ele aconteceu no último dia 3 de agosto. O que aconteceu? Essas 2 mulheres, né, autora e coautora, elas estavam bebendo com a vítima, um homem de 54 anos, conhecido aqui da região de Ceilândia Norte. Até que uma certa hora, por conta da pandemia, os protocolos, né, estabelecidos pelo GDF, o bar teve que fechar. Os 3 decidiram ir até uma praça. Essa praça, Malta, ela fica bem próximo aqui à sede do Complexo Regional de Segurança Pública, que é a 15ª da região de Ceilândia. Nessa praça, esse homem, que é auxiliar, ele acabou mexendo com uma das mulheres. Elas não gostaram, falou-se para a outra que estava armada com uma faca. Essa faca foi repassada para a mulher, que acabou aí desferindo cerca de 3 golpes certeiros contra a vítima de 54 anos. Esse homem acabou não morrendo. Inclusive, Malta, a gente tem imagens aí que mostram o momento em que as autoras, né, a autora e coautora, elas acabam fugindo após o momento de matarem esse homem. Elas fogem rapidamente, apressadas, né, pelas ruas aqui de Ceilândia Norte, após cometerem este homicídio. Passou-se alguns dias, a Polícia Civil aqui começou a investigar este caso, identificou tanto a autora como a coautora e, por meio de mandados de prisão, elas foram detidas. Para nós entendermos melhor, Malta, como é que funcionou essa história, como é que foi essa investigação da Polícia Civil, ao meu lado o delegado Antônio Dimitrov, delegado-chefe da 15ª aqui de Ceilândia. Doutor, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao SBT Brasília. Como é que foi que tudo aconteceu? Foi isso mesmo, dia 3, estavam bebendo, quando de repente começou-se ali, ele mexer com uma delas e despertou a fúria dessas mulheres? Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Isso, desde o momento que eles estavam no bar, né, esse homem já se insinuava para a mulher, estava tudo, no primeiro momento, ocorrendo bem, né, ele chegou a oferecer drogas para as mulheres, para tentar sair com elas, para ir para um hotel. Elas não quiseram, mas estava tudo transcorrendo bem. O bar fechou, aí elas saíram desse bar e já na praça os ânimos acabaram se exaltando, a mulher já não queria mais contato com aquele homem, ele insistia, e aí a parceira dela emprestou a faca e ela executou os golpes fatais aí, e aí elas empreenderam fuga. Agora, essas 2, doutor, vocês foram puxar a ficha criminal, as 2 são idôneas, né? Até então, nenhuma passagem pela polícia, né? Não, uma delas, a que portava a faca, ela já tinha antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas. E ela, inclusive, nos confidenciou. Ela virou e falou assim, eu só ando com faca, para
me defender de qualquer coisa, né? Porque ela já é acostumada a andar mais em regiões desse tipo de crime de rua, né? Então ela andava com a faca. A outra, que é a executora dos golpes, era uma pessoa trabalhadora, né? Ela não tem antecedentes nenhum e se excedeu aí no seu inconformismo com as investidas da vítima e acabou praticando aí esse crime. Agora, doutor, para vocês cumprirem esses mandados de prisão, tanto para a autora como a coautora desse crime, né, que realmente assustou os moradores aqui de Ceilândia Norte, como é que foi? Vocês ficaram de campana para chegar até a abordagem dessas duas? Elas resistiram à abordagem? Inicialmente, né, hoje a gente conta a história com muita clareza, que a gente já tem certeza de tudo que aconteceu lá no dia. Mas inicialmente a gente tem que esclarecer que foi uma investigação extremamente complicada porque não tinha testemunha nenhuma. Nós sequer sabíamos se teria sido um latrocínio, um homicídio, se os autores seriam homens, mulheres ou travestis que fazem pontos aqui na região, né? Mas depois a gente foi alargando um pouco o perímetro da investigação e conseguiu identificar as moças em fuga. E aí, já com elas identificadas, a gente representou pela prisão temporária e elas foram presas, né? Uma delas, a executora, foi presa no momento que desembarcava no ponto de ônibus lá no Sol Nascente. Os policiais ficaram cerca de 3 horas lá sentados no ponto de ônibus, né? Uma área até bastante perigosa, até o momento que a gente havia a informação de que ela poderia chegar ali. Eles não desistiram e quando ela chegou a efetuar a prisão e a parceira, a coautora, estava inclusive na casa da executora, né? Agora, doutor, elas devem responder por qual tipo de crime? É homicídio qualificado? Como é que fica a questão tanto da autora como também da coautora? Essa questão ela vai ser discutida em juízo. No primeiro momento, elas estão indiciadas pelo crime de homicídio qualificado, né, um motivo fútil, mas pode acontecer aí também de alguém entender que a investida do autor lá pode resultar em algum privilégio para os autores, mas isso vai ser discutido em juízo, isso tem um momento próprio, vão ser analisadas as provas, as teses de defesa, mas o certo não há dúvida sobre a autoria, a materialidade e as circunstâncias do delito. Essa faca utilizada no crime, né, para tirar a vida desse auxiliar, foi apreendida? É o único objeto relacionado que não foi apreendido. Nós apreendemos as roupas que aparecem no circuito de câmeras com as autoras em fuga e a faca elas informaram que jogaram fora, a gente até foi atrás, mas não conseguimos localizar essa faca. Aí. O Felipe Malta, o doutor Antônio Dimitrov, delegado-chefe aqui da 15ª DP, né, o Complexo Regional de Segurança Pública de Ceilândia, que hoje abriga a Delegacia da Mulher, também o ML, ou seja, toda uma estrutura voltada para a segurança pública, falando desse homicídio que aconteceu a poucos metros aqui da delegacia, numa noite do dia 3 de agosto, na maior cidade do DF, Ceilândia, com a prisão dessas duas mulheres por homicídio. Felipe Malta. Que história, hein, Tatu? Eu lamento muito pela família desse homem que morreu, claro, e também pela vida dessa mulher que não tinha nenhum antecedente criminal, não era de uma vida envolvida com violência, com criminalidade, mas na tentativa de se defender de uma investida que passou dos limites, ela própria passa dos limites, né? Poderia argumentar, se não tivesse utilizado uma faca e matado o homem que tinha sido agredida, que estava tentando se defender, mas passou do limite, errou na proporção e realmente vai ter que enfrentar o tribunal do júri por esse assassinato. Obrigado, Tatu, pelas informações. Ainda no noticiário policial, mais uma vez, a gente aciona a nossa colega Amanda Campos em São Paulo, porque assim como ela noticiou ontem, quando a polícia do DF teve o apoio da polícia de São Paulo numa operação contra um foragido do Distrito Federal, hoje, mais uma vez, uma parceria entre as polícias brasiliense e paulista resultou numa operação para o combate do golpe do motoboy. Ô Amanda, para precisar de polícias de duas unidades diferentes da federação, a gente está falando de um negócio grande, né? Um esquema criminoso relevante. É com você. E que movimentou milhões de reais, não só aqui na capital paulista, como também no Distrito Federal, viu, Malta? Muito boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos no Palácio da Polícia Civil, aqui no centro de São Paulo, onde eu acabei de falar com a doutora Ivalda Aleixo, do setor de capturas. Por quê? Porque ela, assim com os agentes do Distrito Federal, foram até a região metropolitana de São Paulo, exatamente no município de São Caetano do Sul. Ali, eles prenderam 4 suspeitos, 4 estelionatários. E, segundo informações dos investigadores, eles lideravam essa organização criminosa. Neste momento, só para situar o nosso telespectador, estas 4 pessoas, na verdade, foram cumpridos os mandados de prisão temporária por 5 dias. Depois, essa prisão deve virar, na verdade, uma prisão preventiva. Eles já estão no aeroporto de Congonhas
e estão embarcando para Brasília em uma aeronave da polícia. Essas informações já foram confirmadas então pelos investigadores. Mas como é que o esquema acontecia? Bom, por meio de telefonemas. O pessoal saía daqui de São Paulo e ia para Brasília, já para quê? Já com essas vítimas no encalço, já sabendo tudo sobre elas. Eles acionavam as vítimas por meio do telefone, principalmente empresários e aposentados também do setor público. E tem a informação, inclusive, Malta, de que entre essas vítimas, até um juiz possa ter caído no golpe desses estelionatários, para você ver que realmente até pessoas gabaritadas e pessoas que já conhecem a criminalidade acabam caindo na lábia destes bandidos. Bom, o fato é que eles diziam que o cartão estava sendo utilizado para vários tipos de compras indevidas e pediam para a pessoa quebrar o cartão no meio, cortar o cartão. E eles falavam que por causa da pandemia enviariam ali um motorista de aplicativo de celular para retirada do cartão, mas aí já era tarde demais, eles faziam essa retirada. Muitas vezes as vítimas colocavam elas mesmas as senhas em aparelhos celulares e aí essas pessoas acabavam pegando todo o dinheiro dela. Movimentações, só de uma vítima perdeu cerca de R$100 mil em aproximadamente 1 hora. Aqui em São Paulo, principalmente na Zona Norte, foram inclusive fechadas concessionárias. Por que é que essas concessionárias foram fechadas? Porque a lavagem do dinheiro desta organização criminosa era feita na compra de carros de luxo. E a gente está falando, Malta, de carro de luxo de verdade, no valor que se aproxima de mais de R$1 milhão. Isso tudo para lavagem de dinheiro. Lembrando que a doutora até destacou o trabalho do Distrito Federal, porque toda essa ação, inclusive todo o material que foi apreendido, temos também 2 armas, uma calibre ali foi apreendida, uma pistola também, vários documentos, aparelhos celulares. Para quê? Para solidificar então essa ação que agora vai então para o Ministério Público e a gente espera que essas pessoas continuem detidas e por um bom tempo. Lembrando que essas são só algumas das pessoas que compõem essa organização criminosa. Há inclusive indícios de empresários, também donos de comércios e de concessionárias que estão neste esquema criminoso e agora a Polícia do Distrito Federal continua então dando sequência às investigações daqui também de São Paulo com apoio então desse braço da corporação, Malta. Pelo relato da Amanda, a gente entende o porquê de uma grande operação como essa para poder capturar os criminosos. Estamos falando de gente de São Paulo que monitorava as vítimas em Brasília para mandar os seus comparsas aqui na casa delas buscar um cartão de crédito, fingindo que era do banco, fingindo que o cartão de crédito foi clonado. Primeira coisa para a pessoa que está em casa, isso não existe. Agência bancária nenhuma vai mandar ninguém, nem motoboy, nem motorista de aplicativo ir até a sua casa pegar o seu cartão que supostamente foi clonado. Se você receber uma ligação de algum do seu banco dizendo, olha, a gente está tendo problema com o seu cartão, o que o banco vai fazer? Vai bloquear o seu cartão imediatamente e se for cancelar o cartão, vai pedir para você destruir o cartão. Ninguém vai na sua casa buscar o cartão, então isso não existe. Toma muito cuidado. E aí, Amanda, eu queria até compartilhar com você, por que as pessoas vêm aqui no Distrito Federal para fazer essas vítimas? Porque a população do DF tem o dobro da renda per capita da média nacional. Então aqui é mais fácil você encontrar um aposentado do setor público, um empresário bem-sucedido, um juiz, alguém que tem um cartão de crédito com um limite altíssimo e que é capaz de fornecer aos criminosos, como no caso que a Amanda relatou, R$100 mil em 1 hora. Uma pessoa dessa tem limite de cartão de crédito de R$100 mil. Então você não acha essa pessoa em qualquer lugar. Por isso valia a pena para a quadrilha mandar o comparsa vir fazer a vítima aqui em São Paulo. Muito bem. Amanda, muito obrigado pelas suas informações, pela participação de novo aqui com o SBT Brasília. Eu sei que você entra cedo aí para trabalhar no Primeiro Impacto em São Paulo, mas eu vou dizer que eu torço para que você continue podendo participar aqui, que o pessoal de Brasília te adorou, viu? Obrigada, Malta. É um prazer entrar ao vivo para vocês, falar com o povo aí de Brasília, que eu gosto tanto e que é tão carinhoso com a nossa equipe de reportagem. Obrigada. Valeu, Amanda. Ainda no noticiário policial, pessoal.
Uma mulher foi presa depois de atear fogo num motorista de ônibus em Anápolis, cidade do interior de Goiás, a cerca de 150 quilômetros daqui de Brasília. O vídeo mostra o momento em que ela joga o líquido inflamável e pratica o crime. Em seguida acontece uma explosão, você vai ver na tela. Vários passageiros correm assustados e o motorista fica com fogo no corpo por alguns minutos até que é socorrido. A mulher foi levada ao IML para passar por exame de corpo de delito e encaminhada à central de flagrantes da cidade. O motorista foi levado a um hospital de Anápolis em estado gravíssimo. Segundo a polícia, a mulher disse que se sentia perseguida pelos motoristas e outras pessoas porque ela tinha mau hálito. Meu Deus. Pessoal, segura que hoje o jornal tá pesado. A polícia, aqui no Distrito Federal, prendeu um homem de 52 anos, suspeito de, na condição de patrão de uma mulher, doprou e estuprou essa mulher que era empregada doméstica dele. Esse caso tenebroso aconteceu em Samambaia e a Kátia Gomes está lá com a gente ao vivo e tem as informações. Kátia, com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O primeiro abuso sexual aconteceu no mês de março. De lá para cá, o patrão vinha abusando sexualmente da empregada diversas vezes, isso sempre ameaçando a mulher, né? Ele dizia que tinha fotos e vídeos dos momentos ali de relações sexuais que ele teve sem um consentimento dela, porque a primeira vez ela foi dopada e ainda ameaçou de morte o próprio marido da empregada. No mês passado, ela criou coragem, veio até a delegacia, registrou a ocorrência e mesmo assim o patrão continuou ameaçando essa mulher. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado responsável pela investigação, Rodrigo Carboni, que está aqui ao meu lado. Delegado, uma boa tarde. Então, é um caso assim, até diferente, né? Um patrão abusando sexualmente de uma empregada. Um caso que chama a atenção, delegado. Como que essa história toda começou? Exatamente. Ele se aproveitou dessa condição de patrão, né? Dopou essa vítima e manteve com ela relação sexual. Quando ela acordou, ela percebeu que apresentava alguns sangramentos e a partir daí ela começou a se esquivar das ações dele. Mas ele continuou perseguindo, ameaçando de morte, né? Mandando mensagens, né? E até que ela resolveu vir à delegacia, registrou a ocorrência. A gente me pediu medida protetiva, foi decretada a medida protetiva, mesmo assim ele continuou ameaçando e perseguindo, até que a gente pediu a prisão preventiva, foi decretada e a gente cumpriu a prisão, só assim ele realmente parou. E delegado, no depoimento dela, ela não falou se pensava em deixar o emprego, porque nesses meses ele continuou abusando sexualmente dela por várias e várias vezes. Isso, ela tentou, mas ele ameaçava, dizendo que se ela saísse do emprego, ele iria tomar as providências, né, para prejudicar ela, até ameaçando de morte mesmo, e divulgar esses vídeos e fotos que ele tinha dela, segundo ele, né, no momento em que ela estava dopada, ele teria registrado as agressões. E ele já tinha passagens também por crime sexual? Sim, o que chama a atenção é que ele já tinha 2 condenações por estupro em 2001 e estava cumprindo pena, foi colocado em liberdade e aí durante esse período ele cometeu novamente essa sequência de estupros aí. E ela trabalhava para ele há muito tempo? Já era conhecida ou não? Era uma empregada nova? Não, assim que ela entrou, 2 semanas após, ele já foi o primeiro fato criminoso. Logo 2 semanas que ela estava trabalhando na casa, ele dopou e praticou o primeiro estupro. E nesse primeiro estupro, quando ela acordou, ela percebeu que estava com um short que seria do patrão. Vocês recolheram? Ele vai passar por uma análise? Sim. Não, já foi reconhecido que a propriedade do short é dele mesmo. E a gente apreendeu sim, foi encaminhado para a perícia. E ele, delegado, ele confessou, ele falou alguma coisa? Não, ele nega, diz que de forma alguma teria feito nenhum tipo de estupro, não qualquer tipo de agressão. Mas isso não está totalmente em desacordo com as provas, né? Então é uma versão isolada dele que não condiz com o que realmente aconteceu. E o celular dele, apreenderam, conseguiram encontrar ali essas provas e essas fotos? Sim, também a gente pediu busca e apreensão na casa dele, apreendemos o celular e foi encaminhado para a perícia agora. Então agora ele vai permanecer preso, né? Sim, espero que sim. A prisão é por tempo indeterminado? Isso, ele foi indiciado por estupro, né, de vulnerável,
por violação de medida protetiva, ameaça e stalking. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. E é isso, Malta, e agora a gente espera realmente que esse homem continue preso, né? Já tem 2 condenações por estupro e estava solto. Obrigado, Kátia, pelas informações. R$300 mil em drogas. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de traficar em Taguatinga. Foi na noite de ontem, durante uma ronda de rotina. Os policiais perceberam uma movimentação que sugeria o tráfico e resolveram fazer uma abordagem no suspeito, que, segundo informações da PM, quando questionado, confessou que tinha drogas em casa. As equipes foram até o local e lá encontraram droga de tudo quanto é tipo, você está vendo aí na tela. Tinha maconha gourmet, skunk, crack, cocaína, olha aí nas imagens o tamanho da apreensão, avaliada em R$300 mil. O homem foi preso e conduzido à 12ª delegacia. Agora, quem mora perto do rio Melchior está sentindo que a cada dia as águas estão mais sujas, mais poluídas. O Melchior recebe esgoto e o volume de resíduos está colocando em risco a vida do rio. O rio Melchior é formado por águas do Ribeirão Taguatinga, Córrego do Valo e Córrego Guatumé. Ele percorre 25 quilômetros até desaguar no Rio Descoberto. Newton se lembra dos tempos de infância, quando era possível até tomar banho nessas águas. Hoje, o sentimento de tristeza ao ver o impacto da poluição no rio é inevitável. Desde criança eu vinha nesse rio, pescava, banhava nesse rio e ano após ano nós estamos vendo a degradação, a morte do rio aos poucos. Então é uma situação extremamente triste. Tristeza e indignação compartilhadas pelos moradores no entorno do rio, que não se conformam com a degradação da natureza ao longo dos anos. Na hora que bate, acho que mexe aí pra cima, né? Mexe nas caesbes, mistura os trem, joga pra dentro, vem aquele póime de espuma e sopra aquela caatinga. Uma caatinga que faz mal à saúde da gente, né? Porque a gente mora na beirada do rio. Eu cato latinha, cato ferro velho dentro do rio, ando na ilha lá embaixo. Senhor meu Deus, esse rio devia ser limpo, porque tantos anos nós moramos aqui, esse rio era limpo. Nós pulava de cima da ponte dentro desse rio, tomava banho. O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba, do DF, elaborou um plano de bacia do esgoto produzido em Brasília e em cidades satélites. Segundo o comitê, o rio Melchior é considerado desde 2014 como um corpo d'água classe 4. Isso quer dizer que ele só pode ser utilizado para navegação, harmonização paisagística e para o lançamento de resíduos. Se nada for feito com o crescimento da população, até 2037, a quantidade de esgoto nessas águas será 3 vezes maior do que a vazão do próprio rio. Qual que é o problema do Distrito Federal? A gente tem rios de baixas vazões, então eles não suportam, mesmo o esgoto sendo tratado, tem uma carga residual sendo lançada aqui. E o rio não suporta essas cargas, eles não têm vazão para isso aqui no Distrito Federal. Nesse caso aqui, essa bacia é 1 milhão de habitantes, né? Então a vazão é muito baixa para receber mesmo esse efluente tratado aqui. Fora as doenças e o risco à saúde humana, também impede a utilização dessa água para abastecimento. E lembrando, esse rio deságua no Rio Descoberto, que vai para o Paranaíba, que deságua nos reservatórios de Corumbá, sobretudo Corumbá 4, de onde Brasília retira a água para abastecimento ou irá retirar água para abastecimento no futuro. De acordo com o Instituto Trata Brasil, de janeiro a julho deste ano, o país já despejou o equivalente a mais de 1 milhão de piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. De todo o resíduo gerado no Brasil, a estimativa é que só 46% seja tratado. A transformação do rio Melchior vai exigir tempo e uma série de políticas públicas em prol do meio ambiente. Newton não perde a esperança de um dia poder admirar o rio limpo de novo. Eu acredito profundamente que esse rio pode ser revitalizado, pode ser preservado, basta a vontade, basta acreditar. E nós acreditamos bastante nisso. Nossa, dá um aperto no coração, né, ver o rio dessa forma. A gente tem que cuidar mesmo, gente. Não jogar esgoto sem tratamento na água limpa de jeito nenhum. Daqui a pouco falta água potável, criança adoece perto daquela água e a gente fala, o que aconteceu? Porque os tempos estão muito mudados, não é a gente que não está cuidando mesmo, né, do que tem valor. Policiais militares e manifestantes entraram em conflito durante um protesto na esplanada dos ministérios na tarde de ontem. Diretor, coloca aí pra gente as imagens dessa confusão. Pessoal, o corre-corre foi durante um ato contra o chamado marco temporal,
cujo julgamento foi retomado no STF. De acordo com a Polícia Militar, a manifestação, que era composta majoritariamente por indígenas, teve início por volta das 2 da tarde. O grupo seguia por uma das vias da esplanada, ocupando 3 faixas. Acontece que, na altura do Ministério da Economia, teve uma confusão, uma discussão entre os manifestantes indígenas e outros trabalhadores que instalavam cartazes alusivos ao 7 de setembro. Aí a polícia precisou apartar essa confusão com spray de pimenta e usando a força. 3 pessoas ficaram levemente feridas. Depois da briga que a gente mostrou, mas não por causa dela, o Supremo Tribunal Federal acabou suspendendo o julgamento do marco temporal das terras indígenas, que basicamente muda a lei sobre a demarcação de reservas no país. Essa sessão vai ser retomada daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, no plenário do STF. Vamos atualizar a vacinação aqui no DF agora? Você já se vacinou? Espero que sim. Pois é, continua a antecipação da segunda dose para quem tomou vacina da AstraZeneca e da Pfizer. São aquelas pessoas que tinham a segunda dose prevista para até 7 de setembro. Essas pessoas já podem ir tomar a segunda dose. E é importante só ter atenção, tá? E conferir qual que é o local que está aplicando a marca específica do imunizante para você não chegar num lugar querendo tomar a segunda dose da Pfizer e lá só tem AstraZeneca, por exemplo. Então o que você precisa levar? O cartão de vacinação e um documento com foto. Minha mãe ia tomar vacina dia 6 de setembro, segunda-feira. Antes de ontem a gente conseguiu ir ali no posto da Praça dos Cristais e ela se vacinou já com a segunda dose e conseguiu antecipar. Tem também vários postos de vacinação disponíveis para quem ainda não tomou a primeira dose, tá? Mas no momento, pessoas acima de 17 anos de idade podem se vacinar. Para quem tem essa idade, é importante antes olhar os postos que estão aplicando a Pfizer, que é a única aprovada para quem tem 17 anos de idade, que são os adolescentes. A Secretaria de Saúde divulgou que, como ainda não recebeu outras doses da Pfizer em volume suficiente para baixar mais um pouquinho essa idade, para pessoas em faixa etária menor que 17 anos, por enquanto a gente continua parado em 17, mas tem a expectativa de novas doses chegando nesse fim de semana, espero que sim. E aí, depois de notar que alguns alunos não estavam se vacinando, uma professora de Taguatinga resolveu oferecer o que todo estudante quer ganhar: ponto extra na prova. Qual aluno não gosta de ouvir essa frase? Pessoal, eu vou dar um ponto extra para quem entregar essa atividade. Em tempos de pandemia, a atividade está diferente. A professora de Sociologia do Centro Educacional 4 de Taguatinga Norte está dando um ponto na média para quem tomar a vacina contra a Covid-19. A ideia surgiu com a volta das aulas presenciais. Fui perguntar para os meus alunos se eles estavam animados para tomar vacina, se eles iam já tomar vacina logo depois da aula. E, para minha surpresa, grande parte deles me falou que não ia tomar a vacina. Então eu fiquei, surpresa com isso, e alguns me falaram que estavam com medo de reação, outros falaram que tinha muito medo de agulha, teve um que falou que não queria enfrentar a fila. E aí eu pensei em alguma forma de conscientizar eles e incentivar que eles tomassem essa vacina. E aí eu propus que eles me entregassem uma pesquisa científica sobre a importância da vacinação no controle da pandemia e também que me apresentassem o cartão de vacinação e que isso ia valer um ponto extra na média. Ninguém pensou 2 vezes. A Isabelle foi uma das estudantes que tomou a vacina após o incentivo da professora. Ela tinha receio dos sintomas do imunizante. Eu tinha medo de sentir dor de cabeça, dor no corpo, muita dor no braço e reação mesmo no corpo e etc. E depois que você tomou, o que você sentiu? Só uma dor no braço, assim, só um peso, mas nada além disso. Então, na esperança de todo mundo tomar a vacina, tudo voltar ao normal. Agora, os alunos de 16 anos estão esperando a vez deles para tomar a vacina e, claro, garantir nota na média. A professora explica que esse ponto extra estimula uma prática que é ensinada em sociologia. Na sociologia, a gente fala muito sobre a cidadania, como as nossas ações elas acabam influenciando na sociedade que a gente vive.
Então, é importante que eles tenham essa consciência de que a vacina não é uma questão de saúde individual, mas sim uma questão de saúde coletiva, né? No momento em que eles tomam a vacina, eles estão protegendo todas as pessoas que eles convivem. Lição que a Laura carrega para a vida. A importância da vacinação para mim é que a minha mãe tem comorbidade, né? Então, eu resolvi tomar por conta própria, porque eu acho super importante, né? Semana que vem já vão me entregar a pesquisa também, né? Porque essa parte da pesquisa é muito importante para eles terem a consciência do porquê que eles estão tomando essa vacina. Deixa eu fazer uma confissão para vocês. Eu sempre fui um excelente estudante, estudava muito, era nerd, mas tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade. O negócio de ponto extra, eu não podia ver um ponto extra que eu corria atrás. Era para fazer trabalho, eu fazia. Tinha que dançar na apresentação da escola, eu dançava. Tinha que participar da rádio da escola, eu participava. O que me desse ponto extra para eu passar em química, eu fazia. E professora Camila, que excelente estratégia, hein? Tentou convencer os meninos, olha, pessoal, cientificamente tem que tomar, é uma questão de cidadania, vamos tomar vacina, não deu certo? Aí a senhora descobriu que o medo da recuperação é maior que o medo da reação da vacina, né? Um ponto extra na média, todo mundo tomou, resolveu 2 problemas, todo mundo passa e ninguém pega Covid. Um abraço para a senhora. Representantes do Fórum Nacional de Governadores, entre eles o nosso governador Ibanez Rocha, se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e quem tem as informações é André Anelli. O presidente Jair Bolsonaro, que passou a manhã reunido aqui no Palácio do Planalto, foi convidado para a reunião entre governadores e o presidente do Senado, mas não se manifestou. Esse encontro entre líderes regionais e o Legislativo defendeu a harmonia dos poderes e também a Constituição e a democracia, como forma de melhorar o ambiente político e econômico no país. Pelo menos 6 governadores participaram do encontro no Senado, que é um desdobramento da reunião de segunda-feira da semana passada na sede do GDF. Na ocasião, 25 representantes regionais pediram reuniões com o presidente da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Ainda não há previsão de realização das reuniões restantes. Ao final do encontro de hoje, um representante do Fórum conversou com a imprensa. O Ministério Público de Contas do Distrito Federal abriu uma investigação para apurar uma possível irregularidade na abertura de lojas do Flamengo pelo governador Ibanez Rocha e pelos filhos. Vanessa Ferreira, qual que é o motivo dessa investigação, amiga? Boa tarde. Malta, boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Olha, o motivo é que houve uma denúncia aí à ouvidoria do Ministério Público de Contas do DF de que poderia haver um conflito de interesses na abertura dessa empresa do governador com os filhos. Inclusive, o deputado Leandro Graz, da Rede, entrou com um pedido formal no Ministério Público, elencando alguns pontos que justificariam aí esse conflito de interesses. Ele lembra que o governador é torcedor fanático do Flamengo, que ele publicou aquele decreto autorizando jogos com público no estádio Mané Garrincha, logo após um pedido formal do time. E também tem a questão de que o BRB, o Banco de Brasília, que tem como principal acionista o governo do Distrito Federal, é patrocinador master do Flamengo. E aí, só esses pontos, né, segundo o deputado, já justificariam um possível conflito de interesses, tendo em vista que o governador, sendo dono de uma loja do Flamengo, obviamente seria beneficiado com a vinda de jogos do time para Brasília, já que com o jogo, né, realmente a loja tende a ficar mais movimentada. Loja tal, Felipe, que inclusive, né, tem como capital social aí de R$1 milhão e tem como sócios os filhos do governador, os 3 filhos, 2 são menores de idade e o mais velho, Caio, seria o sócio administrador da empresa, isso segundo os registros na Junta Comercial do DF, Malta. Bom, essa investigação segue no Ministério Público de Contas do DF, foi aberta essa semana e ainda está em fase inicial. A gente aguarda aí o posicionamento do Ministério Público de Contas para saber se existe realmente ou não esse conflito de interesses por parte do governador, Malta. Obrigado, Vanessa, pelas informações.
Agora essa reportagem vai para você que adora aquelas coisas antigas, que além de contar um pouco da história, né, também podem enfeitar a casa da gente. Pois é, o Distrito Federal agora tem um espaço para você visitar e também, se quiser, levar algumas das peças que podem custar R$ 5, mas também podem custar R$100 mil. O jornalismo do SBT te leva agora numa viagem ao passado. Aqui nesse mercado de antiguidades que fica no Guará, encontramos de tudo um pouco, que remete aos séculos XVIII, XIX e XX. O Afonso é um dos idealizadores do espaço e conta como tudo começou. Meu sócio, ele começou a fazer a decoração do bar. E ele começou a comprar coisas antigas, placas de carro, toda a decoração que você fazia para um bar temático. E ele gostou da ideia. Tanto é que gostou da ideia que em 2 anos ele juntou todo esse acervo. Por aqui há vários objetos. Veja só essas TVs desde o surgimento das transmissões no Brasil na década de 50. Tem também geladeiras dos mais variados estilos e datas, máquinas de escrever e fotográficas, balanças com tamanhos e cores diversificados, além de malas e baús que remetem ao século XX, quando os imigrantes chegaram ao Brasil, vindos de países como Japão, Itália e Alemanha. Temos aqui histórias de famílias, temos histórias de estudantes japoneses, então todos os baús são carregados de histórias. No galpão de 1.000 metros quadrados, são muitas raridades encontradas. A cada passo, uma novidade, por exemplo. Veja só essa lambreta, datada de 1963, época de ouro da Jovem Guarda. Próximo à moto antiga, encontramos esse Fusca, de 1967. Aqui, nós vamos entender um pouquinho da história. O imperador Dom Pedro II, em 1876, decidiu sair do Brasil e participar de uma feira. Tinha um estande. Esse estande estava todo empoeirado. Ninguém visitava ele. Era o estande de Graham, o inventor do telefone. Foi aí que Dom Pedro II pegou o aparelho, experimentou pela primeira vez e disse: "Meu Deus, isto fala?" De lá para cá, Dom Pedro II trouxe a telefonia para o Brasil e tornou-se o nosso país a segunda nação no mundo a ter telefone, perdendo apenas para os Estados Unidos. Ali nós temos a primeira remessa de telefones que o Dom Pedro II encomendou do Graham. Inclusive o Graham, amigo pessoal do Dom Pedro II. Tudo que está exposto é para vender. Nós temos aqui produtos de todos os preços. Vai de R$ 5 até 100 mil. Para o Afonso, o principal objetivo do mercado é buscar despertar nas pessoas não só o poder de compra, mas envolver a memória afetiva de cada um ao ver um objeto antigo e recheado de história. É raro entrar uma pessoa aqui dentro e não se emocionar com a peça, com a televisão que ele via na casa dele com a avó e trazer toda aquela memória. Eu só tô chateado porque não entrou na reportagem. O Tatuzinho, nessa loja de antiguidades, viu um aparelho de televisão antigo que era igual ao que tinha na casa da avó dele, onde ele assistia TV quando era criança e sentiu tanta saudade da avó. Pena que a gente não mostrou. Tatu, um abraço para você, a reportagem ficou excelente. Diretamente de Sobradinho para o pódio paralímpico em Tóquio. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Da nossa prata da casa, o brasiliense Wendel Bellarmino, que conquistou até agora 2 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, uma de ouro e outra de prata. Ele é competidor, pessoal, da classe S11, que abrange os nados livre, costas e borboleta. Claro, para atletas com deficiência visual. E ele está brilhando muito na competição. Agora, na nossa conexão com o sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação, eu chamo o nosso colega Leonardo Cavalcante, que teve um bate-papo exclusivo com o campeão. Leonardo, boa tarde para você. Tem expectativa de mais medalha do Wendel vindo por aí?
Boa tarde, Felipe. O Wendel não é só prata da casa, o Wendel é prata da casa, é prata de ouro e tem mais uma possibilidade de mais medalhas. Ele ganhou um revezamento, né? Um revezamento misto, ele ganhou os 50 livres e aí sim, um ouro. No revezamento misto foi uma medalha de prata e agora o Wendel disputa um borboleta, que é 100 metros borboleta. Ele vai disputar, a gente espera mais medalhas. Eu queria passar para a gente aqui, Felipe, um pouco da entrevista que eu fiz com o Wendel e com o técnico do Wendel, o Marcos Lima, mais conhecido aqui em Brasília como Marcão. Muito bom dia aqui em Brasília, muito boa noite aí no Japão, Wendel e Marcão, como estão? Queria que vocês fizessem uma avaliação até aqui e qual é a expectativa de vocês. Está sendo espetacular, né, Léo? Primeira Paralimpíada, né? Tanto eu como o Wendel, né? Com uma primeira participação já consegui, né? O Wendel conseguir esse feito de uma medalha de ouro, né? Na principal prova dele, já está espetacular. E com a prata, né? No 4%, tá maravilhoso. São mais ou menos 6 anos e meio. Eu comecei a treinar em janeiro de 2015 com o Marcão. Foi maravilhoso, assim, saber que aquele trabalho que a gente começou há 6 anos e meio atrás deu frutos agora. A Paralimpíada não foi adiada por acaso, tudo tem um porquê e acredito que esse porquê tenha sido a melhora dos resultados, né? Então foi muito, muito gratificante saber que o nosso trabalho deu certo e continua dando certo, né? Que a gente continua trabalhando. É preciso apoiar mais o esporte paralímpico e qual é a tua expectativa a partir de agora, Marcão? Nós acreditamos que sim, né? E contamos com isso, né? Que é um, como você falou, é um marco, né? Ainda mais para Brasília, né? O primeiro atleta da natação de Brasília a ir para uma Paralimpíada e ainda mais trazer uma medalha, né? Eu me divirto competindo, então para mim não tem aquela pressão, não, eu preciso ganhar. Não, eu tô vindo para me divertir. Meu plano é nadar o mais rápido que eu puder em todas as provas, em todas as quedas na água, né? Então, acho que o plano é esse, aguentar mais uns 2, 3 ciclos, pelo menos, nadando o mais rápido que eu conseguir, tendo os melhores resultados que eu conseguir ter no dia. Wendel, um abraço para você, muito boa sorte, estamos todos na torcida e com muito orgulho de você. Ô Léo, a Emily, editora, estava me contando aqui no Ponto Agora que você também é atleta, você já nadou com o Wendel, é isso? Na verdade, o Wendel é o atleta. Eu tive a sorte e o orgulho de acompanhar as primeiras braçadas do Wendel sendo treinado pelo Marcão. De fato, é uma coisa muito emocionante. Quando você vê ele ganhando medalhas, é uma coisa muito, mas muito emocionante. E eu sou um torcedor, um fã do Wendel e também do Marcão. Mas não, eu não sou atleta, faço algumas provas amadoras de travessia aquática, mas bem distante do nível do Wendel, que ele alcançou agora e que, enfim, tem mais Olimpíadas pela frente, não só essa. Hein, mas numa piscina olímpica, se pegar para nadar assim direto, você faz quantos metros? Eu faço provas, na verdade, no lago de 1.000 metros, de 1 quilômetro, aí como atleta amador, né? Então, Caramba. 1 quilômetro, você pode se garantir, pode apostar em mim que eu consigo terminar. Segunda-feira agora eu fui nadar na piscina lá de casa, eu pus a meta de 800 metros, não consegui, foi 750. Mas tá quase, ainda vou chegar no seu nível, no do Wendel não, mas com você, quem sabe, eu consigo competir em breve. Pessoal, Leonardo Cavalcante falou com a gente ao vivo do estúdio do sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação e que você acessa sempre apontando a câmera pelo QR Code que tá aqui na tela, sempre que a gente acionar o estúdio. Léo, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Pessoal, tá de volta nesta sexta-feira, 11h15 da noite, o Show do Milhão. É um game show eletrizante, com prêmio de R$1 milhão. O SBT, em parceria com a PicPlay, agora se unem, trazendo de volta esse programa que fez história na TV brasileira, agora apresentado por Celso Portiolli e que chega para divertir e testar os conhecimentos do público de casa. Um game show eletrizante. Um só objetivo para quem participa. O prêmio de R$1 milhão. Aqui é Show do Milhão. Sem dúvida. Qual é a sua resposta?
Vou chutar. Esse é o Show do Milhão PicPay. Pode ser que você chegue a R$1 milhão mesmo. Certa resposta! Verde, certa resposta! O SBT, em parceria com o PicPay, se unem trazendo de volta um programa que fez história na televisão. Posso perguntar? Pode. Qual é a resposta certa? Certa resposta! Apresentado por Celso Portiolli. Celso Portiolli! O formato continua clássico. 16 perguntas trilham até o prêmio de R$1 milhão. Se você jogar com estratégia, você pode ir longe. 4 ajudas auxiliam nessa jornada, sendo elas cartas. Eu vou nas cartas. Vai nas cartas. Tem sorte com as cartas? Vamos ver. Tiro 3. 3! Aí! Placas. Já vai pedir ajuda das placas. Pode levantar. A maioria diz que foi da Lila. Universitários. Pode consultar os seus amigos, os seus universitários que estão à sua disposição. Pelo som que ela fez ali do gru, 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 eu acho que é o peru. O problema é deles, hein? Não é meu. E pulos. Essa eu vou pular. Vai pular? Vou ok. pular. Vai pular na Lua ou vai pular na Terra? Vou pular na Terra. Vai pular na Terra. Exibição às sextas, às 23h15. O Show do Milhão PicPay conta com 13 episódios e chega para divertir e testar os conhecimentos do público de casa. É uma pergunta fácil. Celso, eu não acho uma pergunta fácil. E então, preparados? Para estar aqui precisa nervos de aço. Os candidatos a novos milionários estão chegando. Eu amava Show do Milhão. Vou ter que assistir. Vamos jogar junto. Sexta, 11h15 da noite, Show do Milhão está de volta. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência.